O assunto do momento agora é que foi decretada a prisão do humorista Léo Lins, e o ponto principal aqui que reacendeu no debate público atualmente agora é sobre liberdade de expressão, até onde que vai o nosso poder de fala, a questão da liberdade artística. Então os debates estão bem acalorados aqui. E hoje eu e o Rodrigo chamamos aqui o João, que é o advogado, para bater um papo sobre esse assunto, porque a gente vê que nas redes sociais a coisa está acalorada e é difícil a gente ter um debate um pouco mais ponderado e falar de forma mais tranquila a respeito de pontos que a gente discorda em questões divergentes. Então, João, seja bem-vindo aqui ao canal Relatividade. Você é o primeiro convidado, hein? Primeiro convidado Honra, do hein? canal. Já num assunto quente, o assunto do momento. Então, antes de você falar um pouquinho sobre a sua visão das coisas, se apresenta para a galera, fala aí um pouco mais sobre você. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Jonathan. Eu agradeço o convite aí, a oportunidade de participar desse debate aí. Eu confesso que criminal não é a minha área de especialização, tá? Mas vamos discutir aí essa questão dá para ser debatida por vários pontos de vista, juridicamente falando. A Constituição, ela traz alguns pontos dos direitos individuais e coletivos, da liberdade de expressão, dos crimes de racismo, enfim. Então, assim, a gente tem bastante, sem entrar na esfera criminal, sem entrar no mérito do processo, do que aconteceu, enfim, de uma forma mais tranquila, mais ampla, a gente consegue discutir bastante ainda sobre esse assunto. A primeira questão que eu vejo, assim, né, que eu vejo muita gente reclamar nas redes sociais hoje, é sobre o teor das piadas do Léo, né? E aí a gente entra num tópico que a pessoa pode gostar ou não daquilo ali, mas tem um outro ponto que é se isso se aplica a algum tipo de crime cometido, né? E aí como que fica essa questão? Sem entrar muito em termos técnicos, né? Para pessoas leigas, assim como nós estamos aqui debatendo sobre esse assunto. Como que fica essa questão de liberdade de expressão? Porque a gente vê, por exemplo, eu pelo menos vejo muita coisa dos Estados Unidos assim, e lá aparentemente a questão da liberdade de expressão ela é um pouco mais irrestrita. Não sei até que ponto, mas as pessoas podem realmente falar o que querem lá e sem ter muito prejuízo. Mas como que fica hoje no Brasil, né? Porque a gente tem esse primeiro caso, aparentemente que eu me lembro, assim, como de ser uma pessoa, de onde eu me entendo como pessoa, é o primeiro caso que eu vejo assim, tão severo. Mas como que você enxerga isso para explicar para as pessoas que não entendem muito de direito? Ô, João, só antes de você fazer tua resposta, desculpa interromper, mas só para você contextualizar, porque eu vi muita gente defendendo ele, fazendo uma relação com obras artísticas diferentes, como, por exemplo, telenovelas e filmes, onde alguns deles são muito pesados nas histórias, envolvendo racismo, envolvendo violência contra a mulher, contra a criança, pedofilia. Isso acontece em outros tipos de obras de ficção. Então, eu acho que o argumento da defesa tem sido esse, né? Eu estou exercendo a minha arte, então, em tese, vale tudo, porque se nos filmes e nas telenovelas vale tudo, num palco de teatro, onde o cara está fazendo a arte dele, em tese também valeria tudo, tá? Então, eu acho que se você puder contextualizar com isso também, ficaria legal. Seguinte, a Constituição, ela te dá o direito de liberdade de expressão. Ou seja, em tese, você pode expressar sua vontade, sua manifestação, seu pensamento, ele é livre. Só que ele é livre até um certo ponto. Ele é livre desde que isso não atinja a esfera de outras pessoas. Tanto que a própria Constituição, quando ela fala que é livre o direito de expressão, ela fala, olha, se você ofender alguém, esse alguém que você ofendeu vai ter um direito de resposta na mesma proporção. Ou seja, se eu usei 5 minutos no rádio para falar sobre um assunto X, os ofendidos terão 5 minutos nesse mesmo rádio para falar sobre o assunto X, para se defender isso daí. E isso não tira, falando do ponto de vista um pouco assim mais jurídico, mais técnico, não tira a ofensa moral. Então, se eu ofendi a sua moral, você vai ter um direito a uma indenização.
Só que aqui eu acho que o caso dele foi um pouquinho mais emblemático, porque ele faz ele tem é a característica dele, esse humor mais pesado. Então, assim, é uma marca registrada dele, esse humor um pouco mais ácido, um pouco mais pesado, um pouco mais, assim, seletivo. Não é um humor que vai agradar todo mundo. E hoje, o grande problema que eu vejo nisso, na verdade, não isso, na atualidade, eu acho que isso hoje tem uma repercussão muito grande por conta da mídia, do meio que ele está veiculado. Todo mundo fala, mas antigamente você tinha bandas como Mamonas Assassinas, por exemplo. A gente que, que não é tão jovem assim vai se recordar. Eram, eles faziam piadas homofóbicas, eles faziam piadas xenofóbicas e passavam na TV. Todo mundo adorava, todo mundo reunia a família para assistir, para cantar. Todas as crianças, todos os pais, os avós, era a atração do domingo. Só que hoje, com a internet, naquela época, né, a internet estava começando, estava engatinhando. Então você fazia alguma coisa, só quem visse ali no momento exato é que tinha acesso, que se sentiria ofendido com isso. Hoje, quando você posta um vídeo na internet, a partir do momento que você deu o play, você lançou ele na internet, você perdeu a mão dele. Você não controla mais. E querendo ou não, todo mundo que tem acesso à internet, se for um vídeo relevante, se for um vídeo, né, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, se for um vídeo que os algoritmos das redes sociais entendam que é um vídeo interessante, ele vai ser disparado para milhões de pessoas. Então, assim, a efetividade do dano, entre aspas, que você causa é muito maior hoje do que você causaria anteriormente. Eu acho que esse é o grande ponto. A partir do momento que se você se expõe na internet, você perde a mão, você perde o controle da situação. E isso acaba agravando ainda mais a situação. E isso vai se tornando, tomando dimensões que você não consegue mais controlar. Então, mas aí é que tá. Eu acho que o grande problema que a gente está enfrentando hoje é a discussão é a seguinte: qual que é o limite, né? Porque assim, eu acho que não existe nenhuma piada no mundo que não ofenda alguma classe. Não existe. Ou ele vai falar de loiro, ou ele vai falar de anão, ou ele vai falar de pessoas obesas, ou vai falar de pessoas de cores diferentes, etnias diferentes, vai falar de ocidentais, de orientais, de sei lá o quê. Então não existe uma piada sem ser direcionada para alguma classe. Então é o seguinte, se eu contar uma piada em tese mais leve, vamos chamar de leve, né, que vai falar, por exemplo, de orientais, e todos eles ficarem ofendidos, então preciso parar de falar piada de orientais, né? Então acho que vai por aí. Então eu acho que o grande problema aqui nosso é o seguinte: qual que é o limite, né? Porque assim, ou você conta piada que não ofenda ninguém, que aí é impossível, na minha visão. Tem até um vídeo que está circulando aí daquele ator que fazia Zorro Total, é um vídeo antigo dele, mas que passou de novo como vão ser as piadas em 2030, onde ele não podia falar nada, ele falava só de uma ave, e a ave, a piada ficou super sem graça, que não podia falar nada. Então eu acho que o ponto é esse: qual que é o limite? E nós não temos estabelecido um limite, né? Porque acho que não tem na Constituição, você pode falar até a tal classe, ou estando na classe tal, você não pode descer até tal nível, né? Eu acho que esse que é o ponto. E assim, como se trata de ele não está direcionando, por mais que seja ofensivo para alguma classe, ele não está chegando numa pessoa e ofendendo aquela pessoa. E eu acho que eu defendo muito essa questão de você escutar e presenciar o que você quer. Por exemplo, eu gosto de filme de terror, só que muitas pessoas não gostam, porque se sentem mal, acham que é desnecessário. O que você faz? Você simplesmente não assiste. Então, a tese de defesa dele está muito nisso. Você não gosta do tipo de piada que eu faço? Simplesmente não assista. Mas eu acho que o grande X da questão, o que está sendo, eu não sei os termos jurídicos corretos, mas parece que o grande problema dele foi a viralização do conteúdo, né? Então, é outro ponto também. Então, se eu faço uma ofensa super pesada numa piada e 10 pessoas assistem,
é uma coisa, e eu faço essa mesma ofensa e 10 milhões assistem é outra coisa, então tá dando peso pelos views, é outra coisa esquisita também, né? Porque, enfim, acho que o ponto é esse. Qual, na sua visão, é o nosso limite? Porque fica vago, né? Eu sei, agora eu vou contar piada, se alguém estiver me gravando, não sei até onde eu posso ir. É isso. Você, eu acho que assim, o seu posicionamento está super correto. Não existe um limite, entendeu? Porque assim, e ainda vou além. Existe o limite individual. Se, sei lá, hoje em dia está super na moda fazer piadas com pessoas que são calvas. Se eu sou calvo e gosto dessa piada e aceito essa piada numa boa, você vai fazer a piada, a gente vai dar risada e pronto. Então, assim, às vezes eu não sou nem tão calvo quanto você, né? Mas eu fico super ofendido se você fizer uma piada sobre calvo. Então, assim, é muito sensível esse limite individual. Porque o que é ofensivo para você, para mim não é ofensivo. O que é engraçado para você, para mim também pode ser não engraçado. Então, é muito complicado hoje. E, assim, de fato, esse politicamente correto, ele engessa muito, principalmente a questão artística. Porque se você for fazer piada politicamente correta, não é piada, é só um comentário. Entendeu? A graça da piada, né, apesar do pleonasmo, a graça da piada está na ofensa. Você Sim, não consegue fazer uma piada sem ofender. Entendeu? É muito difícil isso. Porque, assim, mas, lógico, o que seria uma ofensa leve, uma ofensa pesada? De novo, a gente cai na individualidade. Né? Na sim, pessoa conseguir discernir que aquilo, de fato, é uma piada e não uma ofensa. Talvez a forma como isso seja contada, não sei. Eu sou péssimo para contar piadas, então eu sou aquele tipo de pessoa que eu começo a contar piada, antes de terminar a piada, eu já estou rindo da minha própria piada. E todo mundo é, assim, continua a piada. Não, calma, deixa eu terminar de rir. Então, assim, eu tenho zero aptidão, zero talento para coisas humorísticas, assim, coisas artísticas, não é a minha praia, não é o meu foco. Nunca tive muito talento para isso. Mas, sabe, então assim, a gente fica muito atado, porque, tá, é o trabalho da pessoa, é o ganha-pão dela. O que eu vejo na internet, que eu acho que é um pouco mais aceito, quando o humorista, ele se coloca naquele grupo, ou seja, se eu sou um humorista nordestino e eu faço piadas sobre o Nordeste, ok. Se eu sou um humorista paulista e faço piadas sobre paulista, ok. Se eu sou um humorista da quebrada, vamos dizer assim, e faço piada com a quebrada, ok. Agora, o contrário não pode. Então, assim, eu tenho que estar dentro daquela classe para eu poder falar daquela classe. Então, será que talvez esse fosse a, entre aspas, solução para o problema? Será que a sociedade veria isso com outros olhos? Porque eu faço parte dessa classe, eu posso falar dessa classe? sim, sim. E antes de jogar a palavra para o Jonathan, eu sou uma coisa que me incomoda demais essa história, porque assim, acho que opinião todo mundo tem. E como a lei, a Constituição, em tese, dá margem, eu te perguntei qual que é o limite da piada. Em tese, parece que não existe. Então a gente cai na opinião de um juiz, no caso de uma juíza, né? Então, se essa juíza fosse mais, sei lá, mais, não sei qual é o termo correto, mas se ela fosse mais da zoeira, que nem a gente talvez ela não visse tanta penalidade, assim, tanto crime, né, como ela viu. Mas eu acho que no Brasil, o grande problema nosso hoje é o seguinte: a gente está desprendendo tanta energia numa coisa em tese tão pequena. E eu vi um vídeo que eu mandei para o Jonathan também, depois, se ele puder, talvez, eu não sei se você viu, mas uma operação da polícia que apreendeu um avião que tinha 435 quilos, eu acho, de pasta base de cocaína. Fizeram uma mega operação com águia, com veículos terrestres, prenderam os caras, dois no avião, e soltaram o cara, porque diz que a polícia prendeu errado, diz que usou força excessiva, não tinha que ter sido daquele jeito. Então, assim, são uns absurdos tão grandes no Brasil, onde se dá tanta
energia para um contador de piada, para prender o cara 8 anos, e 1.300.000, sei lá, 1,5 milhão de multa, e o cara que está lá realmente fazendo mal, porque assim, o mal na escala da droga, ela é, assim, é incremental, né? O cara que está transportando a droga, que vai virar depois a droga feita, que vai disponibilizar isso nos lugares, que vai destruir famílias, que vai destruir economia. Parece que não é um problema grave para a justiça brasileira, né? Então, eu acho que o grande problema nosso hoje é isso. Dar energia para uma coisa que, em tese, é tão besta, que é um cara contando piada, e um peso tão grande, né? Que 8 anos, cara, tem gente que mata, que está em crimes muito mais pesados, que não ficam presos tudo isso, né? Então, assim, eu acho que o grande ponto nosso hoje, além de não sabermos qual é o limite da piada, é dar peso errado para as coisas. Ô, João, eu quero fazer uma reflexão também a respeito de precedente. Uhum. Eu imagino que o Léo Lins, nesse caso, ainda não tenha sido condenado, né? Acho que dá para ter recursos, né? Acho que os recursos são infinitos, né? Na nossa legislação, imagino. Eu acho que não acompanhei o processo de perto, mas por já ter sido preso, tenha pelo menos uma. Eu não vi o termo do processo dele. Não sei se foi uma prisão preventiva, tá? Mas Não, pelo eu vi que ele pouco que eu pode recorrer em entendo, liberdade até chegar na segunda instância. então provavelmente já deve ter tido uma sentença de primeiro grau e agora ele vai recorrer dessa sentença. Vamos supor que no pior cenário para ele é que ele seja preso. Encerrou o processo, condenado lá. Talvez não vamos supor que não pegue os 8 anos, a defesa consiga reduzir isso aí, por exemplo. Mas vamos supor que ele pega ali, não sei, uns 5 anos de cadeia. Você acha que isso abriria precedente para outros artistas também terem problemas com a sua exposição? Ou você acha que no Brasil essa questão da jurisprudência não funciona muito bem? Porque eu sei que nos Estados Unidos, tipo, a lei lá é baseada em jurisprudência, né? E como que funciona isso no Brasil? Você acha que isso abriria porta para problemas futuros para outras pessoas? Com certeza, com certeza. Porque, assim, é, eu vejo os juízes muito, assim, eles têm, entre aspas, medo do novo. Então, assim, nem o juiz deu, vou usar o exemplo aqui mais comum da minha área, do civil, nem o juiz dá dano moral para acidente de trânsito, eu também não vou dar dano moral. Ah, mas aí você junta um juiz lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, bem distante daqui de São Paulo, ou sei lá, de Pernambuco, alguma região muito distante uma da outra. Você junta lá que o juiz deu 20 mil reais de danos morais, tal, 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 tal. Aí você fala, olha, o meu pedido é igual ao dele, entendeu? Aí o juiz fala, tem razão. Mas em vez de dar 20, eu vou dar 15, sabe? Então você vai criando isso, ó, bom, já que um juiz deu, né? Então quer dizer que eu também posso dar. Assim, não só no caso de juízes, mas eu acho que o funcionário público, em geral, ele tem medo, tanto das questões de improbidade, sabe, toda essa segurança que o Estado tenta trazer para ele. Olha, o funcionário público tem que ser uma pessoa engessada, tem que fazer A, B e C, A, B e C, A D não posso fazer. Mas a lei fala que D você pode fazer em situações. Mas como todo mundo faz A, B e C, A, B e C, e não tem problema, eu vou fazer A, B e C também para não ter problema. Entendeu? Então, assim, acaba que algumas coisas a gente tem letra morta, tanto na Constituição, no Código Civil, no Código Penal, na CLT, tá lá. Mas como ninguém tem essa coragem de fazer, acaba ficando por lá. O Código de Processo Civil, ele fala ele dá um certo poder para o juiz. Olha, se você tiver um caso que tem um devedor, você pode tomar medidas não comuns, como apreensão de passaporte, da CNH. Isso está no Código de Processo Civil. Só que você pede isso para o juiz, ele fala, não, isso fere o direito de ir e vir, isso é uma medida excessiva, isso... Então, eu, particularmente, nunca vi caso assim. Está na lei,
Só que o juiz não aplica. Talvez por medo de ele exceder, de ter um abuso do poder dele, de ele sofrer alguma sanção, tanto administrativa como judicial, com relação a isso. Então, assim, no Brasil, a gente tem muito esse engessamento do funcionário público em geral, não somente do juiz, né? Aqui a gente fala de juiz porque, como a gente brinca, o juiz tem caneta pesada, né? Se ele escreveu ali, o negócio foi feio. Entendeu? Se ele tem o poder de decisão. Então, eu acho que ele tem muito, muito disso também. É da própria cultura do Brasil. Essa é uma coisa que me incomoda bastante na justiça brasileira, né? Porque eu acho que muita coisa dá margem para não saber realmente como agir, né? Então, eu não sabia disso daí, cara. Se você acendeu uma luz aqui na minha mente de que esse negócio de seguir a manada, né, em certas coisas. E, por exemplo, essa juíza aí, eu acho que, eu não sei se ela se arrependeu, talvez não, eu não conheço ela, mas eu sei que ela já excluiu o Instagram dela, porque descobriram ela. Cara, e a internet não perdoa. Eu compartilhei um link na rede X aqui com o Jonathan. Você chegou a abrir aquele link lá, Jonathan, que eu te passei? Qual deles? O do X lá da... Eu não consegui, não tava logado, não consegui. Aí, cara, acharam essa juíza e que fizeram com ela de zoeira, você não acredita. Então, assim, eu acho que pegaram tão pesado com ela que ela foi lá e deletou a conta dela no Instagram. E no X, o X é meio terra sem lei ainda, né? E a galera pegou pesadíssimo com ela. Então, assim, ela tentou, eu não sei se nesse caso inovar, né? Vamos falar assim. Mas eu acho que a resposta da sociedade veio em forma de talvez zoando ela com piadas, né? Porque pegaram fotos dela e fizeram montagens e tal. Eu acho que esse tipo quando a população está muito descontente com uma decisão, eu acho que realmente a coisa tem que ser revista, né? Porque óbvio que a sociedade como um todo não pode ser dona universal de tudo, porque senão todo mundo Sim. faria coisa errada, né? Mas nesse caso, eu acho que parece que realmente ela pegou pesado. E assim, o grande problema é que o juiz ele tem que se ater aos fatos, né? Aos fatos do processo. O que está no processo? O juiz ele tem que se ater ao que é trazido para ele no processo. O juiz não pode buscar provas. Ou seja, as partes trazem as provas, eu analiso e eu vejo se as provas que vocês me trouxeram se enquadram no que você está pedindo. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas imagina que eu falo que o Jonathan, sei lá, bateu no meu carro. Aí eu junto lá a minha conta de energia, o meu contrato de aluguel, e peço 1 milhão de dano material. Porque o meu carro é uma Ferrari e me perdeu o valor. Aí o juiz vai falar, tá, mas você está falando A e trazendo o documento que prova B, eu não estou entendendo. Então, assim, o juiz ele não pode falar, então tá bom, eu vou lá na sua casa para ver se você tem uma Ferrari, se ela está amassada. Aí o juiz chega lá na sua casa, vê que você tem uma Ferrari e ela está amassada. Ah, então é verdade o que você alegou. Não. Eu te trouxe os documentos. O juiz ele tem que ser inerte, ele tem que ser imparcial. Ele fica ali sentadinho, só esperando. Quem traz as provas são as partes. Então, assim, o juiz, eu não sei, as provas que foram levadas a ela, a argumentação que foi utilizada, né, nessa questão processual, mas assim, ela tem que ser inerte. De fato, quando você, quando você trabalha com quando uma celebridade, uma pessoa muito relevante é parte no processo, a população vai se dividir. Seja por um presidente, seja por um governador, seja por um humorista, metade, não necessariamente metade, mas uma parte vai ser a favor, uma parte vai ser contra. E quem estiver no meio julgando vai ser o carrasco, ou vai ser o salvador da pátria. Vai ser o carrasco para um, o salvador para outro. Então, assim, é muito difícil a questão dela. De fato, ela ter excluído as redes sociais, eu acho que foi uma das melhores assertivas que ela fez. Porque ela ia ter
um caos na vida pessoal dela muito grande e desnecessário, porque Sim, não vai ser uma coisa que ela conseguiria controlar facilmente, né? Eu não entendo tanto de redes sociais assim, mas acho que não seria uma coisa que ela conseguiria controlar facilmente, mas pela questão psicológica, pelo bem-estar psicológico dela, pela saúde mental dela, eu acho que foi uma decisão muito acertada ela ter excluído as redes sociais e focar no trabalho dela, fazer os processos dela ali, curtir a família dela no offline, sem expor, sim. sem online, deixa o online para quem precisa disso. Ó, pessoal, eu separei aqui uns insights enquanto o João falava do vídeo do Léo Lins, que ele publicou ontem no YouTube dele, e vou trazer aqui pra gente para conversar sobre. É o seguinte, o vídeo dele lá bateu o recorde, cara. Igual eu comentei com vocês no off, né? Bateu o recorde de mais de 50 mil comentários e tal, tudo mais. E aí, ó, quais são os insights tirados do vídeo dele lá? Os argumentos dele são que existe uma separação entre a personagem e a pessoa, e ele afirma aqui que as apresentações dele são realizadas por um personagem humorístico que utiliza piadas provocativas para fazer críticas sociais, diferenciando-se da sua pessoa física. Ele critica também a fundamentação da sentença, isso aqui o João pode falar mais. Ele questiona o uso da Wikipedia como base teórica na decisão judicial, sugerindo que isso enfraquece a fundamentação da sentença. E ele também faz uma reflexão lá da sociedade atual, né? Que ele compara a situação atual a um espetáculo sangrento da Roma Antiga, onde diferentes grupos sociais se enfrentam enquanto as elites observam. Foi condenado a 8 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, multa e indenização equivalente a 1.170 salários mínimos de 2022, aproximadamente 1,4 milhão de reais, e uma indenização de 303 mil reais por danos morais coletivos. Eu queria entender melhor isso aqui. Eu sei que quem são esses coletivos. E os É, agravantes considerados da juíza Bárbara de Lima destacou como agravantes o amplo alcance do vídeo, que é o que vocês comentaram, que ultrapassou 3 milhões de visualização, e o número de grupos sociais atingidos pelas piadas. E aí? esse dano coletivo aí, de fato, é uma coisa que é muito relativo, porque, sabe, quem vai ser a organização que que vai fazer o uso desse dinheiro? Esse dinheiro vai ser revertido para quem? Você vai pegar todas as pessoas que foram ofendidas e vai distribuir igualmente para elas? E dá 10 centavos Então, para cada um. não, e assim, fica uma coisa, tá, quem que vai fazer a gestão disso? Me passa o Pix aí porque você foi ofendido, eu vou te, sabe? Ou você vai criar projetos sociais, e aí, o que você vai, sabe? Então é uma coisa muito, e, assim, eu acho que é mais para punir ele do que para, de fato, amenizar o dano. Eu acho que tem mais esse caráter punitivo que eu acho que é, não entrando no mérito, mas se você foi condenado a um crime, você tem que ser punido por isso, tá? Mas eu acho que nesse caso é mais você está punindo apenas ele. Você não tá reparando o dano que ele causou às vítimas, né? E sobre essa alegação que a sentença foi mal fundamentada, isso aí é caso de recurso, tá? Porque é isso que você faz. Se você não concorda com a sentença, com a fundamentação, com, com a forma como ela foi proferida, você recorre. Não tem, não tem, não tem argumento. A justiça é justamente para isso, tá? Existem as instâncias dos tribunais justamente para isso, para você rever as outras decisões e se elas estão de acordo com o entendimento daquele tribunal
dos desembargadores, dos ministros, se eles concordam, se a legislação foi de fato aplicada da maneira correta, é basicamente isso. Não tem você ficar chorando na internet que a fundamentação, que a sentença tá ruim, tá assim ou tá assado, não vai mudar. Tá ali, a justiça é isso. A sentença nada mais é do que a interpretação do juiz sobre aquele caso concreto. Eu já tive processos iguais que caíram em varas diferentes. Um juiz julgou procedente, outro juiz julgou improcedente. Era exatamente a mesma coisa. Exatamente os mesmos documentos. Sabe aquela petição padrão Ctrl+C, Ctrl+V, que você muda o nome e muda os documentos ali, mas é basicamente os mesmos documentos. Um juiz entendeu que sim, outro juiz entendeu que não. Ainda bem que você tem pessoas que leem os processos. Né? Pessoas que leem, que interpretam e falam, isso aqui de fato se aplica nisso aqui. Não, isso aqui eu entendo que não se aplica. E é o entendimento dele. É o entendimento dele. Às vezes eu tenho clientes que ficam bravos. Não, porque o advogado da outra parte está falando isso, isso, isso. Eu falo, ele está fazendo o trabalho dele. Ele tem que impugnar. Ele tem que alegar. Ele tem que... mas tá claro, ficou demonstrado. Mas, é o trabalho dele. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Entendeu? A função do advogado é impugnar. A função do advogado é pedir. Você fala, nossa, mas o advogado fez esse pedido mais esdrúxulo aqui, mais louco. Vai que o juiz entende que naquele caso é um caso de você aplicar isso. É aí que a gente vai inovando, entendeu? O advogado, eu acho que sim, o advogado ele tem que ter, entre aspas, a cara de pau de pedir, não ter medo de pedir, e o juiz tem que julgar. Se o juiz achar que por bem tá certo, tem que ser daquele jeito que o advogado pediu, ok. Tem vezes que a gente se surpreende com as nossas decisões que a gente tem nos processos. A gente fala, vamos colocar isso aqui no recurso, não sei o quê, vai que dá certo. E às vezes, putz, deu certo. A gente sempre coloca, nunca dá certo. Coloca dessa vez. Ou alguma coisa que a gente sempre vê nas outras petições, falar, isso aqui não adianta nem colocar porque o juiz nunca vai dar. E às vezes o juiz dá. Aí quando é contra a gente, fala, putz, olha, por que o juiz deu, não sei o quê. Quando é a favor da gente, fala, nossa, ainda bem que o juiz deu. Significa que ele leu o processo, ele leu o que eu escrevi. Então, assim, o trabalho é esse, sabe? Porque advogado adora quando a lei é escrita assim, preto no branco. Se for terça-feira, pode. Se for quinta, não pode. Então quer dizer que quarta, como a lei não falou nada de quarta, pode. Entendeu? Então, assim, e o advogado, muitas vezes, ele vai na literalidade da lei. Você fala, mas é claro que o legislador não quis falar sobre isso. Ó. Se ele não quisesse falar, ele teria sido expresso. Como ele não falou, ele entende que não é. Entendeu? Então, é isso. É muito difícil você ter uma lei que consiga abranger todas as variáveis. Até porque a própria sociedade ela evolui muito rápido. E não tem como você fazer uma lei por dia. O processo de criação das leis, ele, por si só, ele tem uma certa morosidade. Né? Então, as leis não conseguem acompanhar a dinâmica da evolução social. E se Isso você é um não problema do Brasil só ou você vê isso aí no mundo inteiro? Eu acho que é que eu não conheço as outras legislações, tá? Mas eu acho que no Brasil, nos Estados Unidos, eu acho que esse problema não é tão grande por conta de ser Estados Unidos. Então, cada estado faz a sua lei. Você tem uma Constituição bem enxuta, que ela diz, assim, ela é bem clara, e cada estado vai criar suas leis. Aqui no Brasil, não. A gente tem uma União, você tem os municípios, você tem os estados e você tem os municípios. Então, assim, também pelo tamanho continental do Brasil. A nossa situação em São Paulo é diferente da situação no Rio Grande do Sul, que é diferente da situação sei lá, do Rio Grande do Norte, que é diferente da situação do Acre. Então, uma coisa para a gente aqui é completamente diferente lá.
Os nossos costumes, a nossa cultura, ela é muito diversa. Tanto que o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo, se não for o mais, né? Então a gente tem uma influência cultural muito grande. E é muito difícil você conseguir concatenar todas essas ideias, todos esses pontos numa lei federal, sabe? O que atende a gente aqui não atende a gente lá. Então, Sim. assim, é difícil. É por isso que a lei ela tem que ser interpretativa. E eu interpreto de uma forma, você interpreta de outra, e a vida que segue. E o juiz, na hora de julgar o caso, ele vai interpretar de uma outra forma. É muito difícil condenar a atuação do juiz, não só nesse caso do El Lins, mas em todos os outros casos. Eu fiz o upload da sentença do Léo Lins aqui no chat GPT, fiz algumas perguntas, né? Aí, uma coisa que eu achei interessante, ele também, nem ele consegue, o chat GPT nem ele consegue falar se é certo ou errado, tem pró-sentença e contra-sentença, né? Tem pontos dos dois lados. Mas um caso aqui que me chamou a atenção foi o seguinte, ó. A justiça foi clara no caso do Léo Lins. Stand-up não é personagem, é você falando com a sua voz. Eu já discordo. Eu já discordo, porque se eu tô numa roda de amigos, num churrasco, falando piada, não sou eu ali contando minhas opiniões, são piadas que eu ouvi durante minha vida que eu estou reproduzindo. Algumas posso ter inventado, não sei o que lá. Mas você vê como é que a interpretação de alguém realmente, nesse caso, pode mudar, porque então, se ela julgou stand-up discurso, opinião, eu, longe de mim, me comparar com uma juíza, né? Eu sou um cidadão comum qualquer que entende quase nada de direito. Mas já acho que está errado só por isso. Porque, na minha opinião, ele está fazendo um trabalho dele ali de stand-up. Ele foi lá para quê? Ele não foi lá para propagar o ódio, propagar, sei lá o quê. Ele foi lá para fazer as pessoas irem. As pessoas que compraram o ingresso foram lá para isso, não foram lá para ouvir uma revolução social, vamos fazer alguma revolução social no Brasil, vamos acabar com tudo. Não, foram lá para dar risada. Então, essas coisas que me incomodam na justiça, mas eu acho que a coisa não tem como ser diferente, né? Porque você falou, juízes têm opiniões, você tinha o mesmo caso aí, dois juízes, cada um deu uma opinião diferente. Então, aqui, talvez numa nova instância, alguém julgue diferente. Não, stand-up realmente é arte, é o trabalho dele, vamos desconsiderar. Essas coisas que eu acho ruins na nossa justiça, né? Eu não sei a definição de stand-up, mas parece que é alguma coisa que você não pode se caracterizar, né? Eu acho que o Marco Luque faz muito isso, né? Ele cria personagens tem aquele do reggae lá, né, que me fugiu o nome. Aí tem o outro Sei. que é o intrigador, sabe? E ele começa a usar gírias como se de fato fosse ele. Eu acho que ali não se enquadra como stand-up, né? Eu não sei, parece que tem alguma coisa assim nessa questão de definição. Mas ainda assim, e vamos pegar, por exemplo, aqui o Marco Luque. Se um dos personagens que ele criou, no momento que ele está nesse personagem, ele fizer uma ofensa, ele tem que responder. Porque esse personagem não existe. Como que você vai processar alguém que não existe? Entendeu? Vamos lembrar do saudoso Chico Anísio, lá, na escolinha do professor Raimundo. O professor Raimundo não existe. Quem existia era o Chico Anísio interpretando o professor. Então, se esse professor fizesse uma ofensa a alguém, quem seria processado? Seria o Chico Anísio. Porque é ele que interpreta, é ele que dá vida a esse personagem. O personagem não existe, a pessoa, professor Raimundo, não existe. Entendeu? Então, assim, eu acho que nesse ponto tá certo. Você tem que punir a pessoa que fez, independente se foi num personagem ou não. Tá? Sem entrar no mérito de novo Sim, sim. se é ofensivo ou não, porque de fato, como a gente já discutiu aqui, a piada ela só é engraçada porque ela tem que ter um humor. O
humor é justamente isso. É você fazer uma comparação, você fazer uma sátira aquilo. E nem sempre a sátira ela vai ser politicamente correta. Normalmente ela não é politicamente correta. Entendeu? Aí a gente volta de novo na questão do politicamente correto. Assim, então é uma decisão, é um tema muito difícil, muito caloroso, assim, dá para discutir dias aqui e sem ter sem conseguir chegar numa conclusão, né? De fato, esses juízes eles estão com um pepino na mão gigante, porque se eles falam, ah, não, se o Léo Lins não for absolvido em segunda instância, se tiver alguma nulidade, se tiver alguma coisa no processo dele, está liberado. Então, ou seja, gente, pode fazer piada com quem vocês quiserem, que a gente não vai punir. Por outro lado, se ele for preso, se ele for condenado, ó, gente, não pode mais fazer piada, porque ó, o exemplo que a gente teve ali, ó. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem. Mais doido é a gente ver as pessoas na rede social fazendo os julgamentos lá de forma muito simples, né? Tipo, o Jurandir 3243 comentou porque isso, e é muito simples, tem que prender, não sei o quê. Eu falo, cara, não é uma questão simples, sabe? Isso aí acho que vai se arrastar até as esferas, aquelas esferas superiores lá, com certeza, cara. Então acho que o pessoal precisa parar de dar opinião simplista para problema complexo. Se o problema é complexo, não vem com uma solução simples, e, assim, não tenta inovar. Não é você que, nossa, que pensou numa solução. Ah, é só colocar isso aqui e pronto. Bom, se fosse só isso, alguém já teria pensado isso há muito tempo atrás. A gente tem uma capacidade mental muito grande. Pessoas capacitadas, qualificadas, inteligentes, e conseguem ter essas soluções. E geralmente as soluções não são simples. De fato, algumas vezes você tem uma solução que ela é um pouco mais simples, mas assim, é uma coisa muito fora da curva, muito fora da caixa, que putz, é só você fazer isso aqui, ninguém nunca tinha pensado. Né? Mas normalmente não. Normalmente as situações são bem complexas e você demanda soluções complexas. Não tem como você agradar gregos e troianos sempre. Eu só queria deixar a minha opinião final referente a isso, no seguinte ponto, tá? Depois vocês encerram também aí falando o que vocês pensam. Também não entrando no mérito, obviamente, de novo, tá? Mas eu acho que, assim, o grande erro hoje da sociedade brasileira é dar peso desnecessário demais para coisas que não deveriam, sendo que a gente tem problemas muito mais complexos para resolver, tá? Isso em todas as esferas, tá? Na política, na sociedade como um todo. Então, eu acho que o grande problema do brasileiro hoje é gastar muita energia com coisa que não vai resolver problemas estruturais nossos, tá? Corrupção, violência, drogas, violência doméstica, violência contra a mulher, essas coisas estão só aumentando e ninguém fala com o mesmo peso do que estão falando em relação ao caso do Léo Lins, tá? Então, eu acho que assim, vamos direcionar energia para construir um país melhor, não necessariamente focando tanto em condenar um contador de piadas, tá? Acho que é isso. Eu concordo. Eu acho que a gente deveria investir nossa energia em trazer em fazer, nem trazer, fazer um país melhor para a gente. Entendeu? Mas, infelizmente, não é isso que vende. E a mídia, de novo, ela quer coisa que vende. Ela é uma empresa, ela precisa lucrar. Eu vou divulgar uma matéria que duas ou três pessoas vão ler, ou vou publicar uma matéria sensacionalista ou não, que milhões de pessoas vão ver, vão comentar, vão compartilhar. Eu quero o que me dá audiência. É o famoso pão e Infelizmente, circo. exatamente, eu ia falar isso, exatamente isso. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que, que gosta disso, que gosta de matérias violentas, agressivas. É isso. Os programas que mais têm audiência na TV são os programas sensacionalistas. Então, talvez
a nossa sociedade precisa de uma reestruturação da base, uma reestruturação educacional. Mas, assim, não, não em nível superior, mas, assim, começar da base, da creche ali, ó, dos primeiros anos de educação. A gente tem políticas que consigam trazer pessoas pensantes, não pessoas engessadas, e é certo, certo, errado, errado, mas pessoas que consigam entender a situação, a excepcionalidade de cada caso, consigam de falar, ó, beleza, a regra é essa, mas nesse seu caso aqui, não vamos aplicar a regra porque o seu caso é excepcional, porque você tem isso, porque você tem aquilo, porque esse caso é assim, porque esse caso é assado. Não, as pessoas conseguem isso. E também saber, saber ouvir a opinião do outro. Porque hoje a gente vive num mundo assim, ou você é 8 ou você é 80. Ou você é direita ou você é esquerda. Ou você ama ou você odeia. E você não pode simplesmente falar, olha, eu acho que nesse caso é assim. Não, você tem que ou ser assim ou ser assim. Ou você mata ou você ama. Sabe? Não, acho que não, esse não é o caminho. E é isso que a gente está vivendo novamente nesse país. Bom, então acho que assim, né, a questão da repercussão nesse caso reacende realmente essas discussões sobre limite, né, de liberdade de expressão, responsabilidade que a gente tem sobre as coisas que a gente fala, os impactos no discurso público, né? Então, nesse cenário, acho que social cada vez mais sensível a questões de representatividade, sei lá, direito coletivo, episódio como esse vai mostrar cada vez mais, né, como a arte, o humor pode se encontrar em territórios bem delicados, né? E, tipo, não necessariamente tendo que se posicionar em definitivo, porque a minha opinião pouco vai importar, porque o juiz vai decidir para o caso do Léo Lins, então, no fim das contas, o que eu acho pouco importa. Eu tenho medo do que o que essa decisão aí pode trazer para o futuro, né, dos artistas. Bom, eu sou músico, né, então, assim, eu não sei que tipo de impacto poderia ter para outras áreas. Uma questão muito complexa e a gente precisa manter um espaço para um debate mais alto nível possível. Então, João, obrigado aí por participar aqui desse bate-papo conosco. Se você está assistindo o vídeo aí, deixa o seu comentário aqui embaixo, diga o que você acha de forma respeitosa, tá? Comentário sem noção será banido, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal para mais e tamo junto, pessoal. Valeu, João. Valeu, Jonathan. Abraço a todos. Valeu, um Valeu. abraço. Eu agradeço a oportunidade aí. Foi muito bacana trocar umas ideias com vocês aí de forma saudável. Boa. Isso que importa. Valeu. Valeu, obrigadão aí. Valeu. Falou.